Muito boa noite a todos. Que Deus abençoe a nossa iniciativa de nos aproximarmos mais dele. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos instrua, nos intua, por intermédio dos nossos amigos espirituais. Hoje, dia 3 de outubro, já estamos em outubro, gente. Daqui a pouquinho é Natal, né? Hoje, dia 3 de outubro, nós estamos iniciando o nosso estudo dessa segunda-feira. Estamos estudando os 15 princípios fundamentais do Espiritismo e estamos atualmente com imortalidade da alma. O foco hoje é imortalidade da alma. Começamos isso semana passada, né? Começamos semana atrasada. Temos sequência desenvolvendo semana passada e hoje vamos continuar desenvolvendo esse tema, fazendo, como é de costume, a ligação, a associação do tema da noite, que é a imortalidade da alma, com os demais temas, com os demais princípios fundamentais. Listamos aqui os primeiros 10. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e chegamos à imortalidade da alma nessa sequência, que é o 10º princípio fundamental. Vamos fazer primeiro a nossa prece, para a gente iniciar o nosso estudo. Rogando a Jesus que nos ampare, que nos clareie o entendimento, que nos dê mais discernimento para melhor compreendermos a lição da noite. Querido Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui em Teu nome, em Tua casa, em torno da Tua mesa, Senhor, para nos alimentarmos do Teu pão e nos dessedentarmos da Tua água viva. Que a Tua paz, Senhor, seja a tônica do nosso estudo de hoje, do nosso encontro, e fica conosco, nos abençoando a todos, que assim seja. Então, nós vimos semana passada, desenvolvendo com Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução. Isso tudo, tem gente que não estava aqui na semana passada e que hoje não tem perda nenhuma, que a gente volta tudo, repassa tudo, repete tudo, porque é repetindo que a gente vai gravando, é relembrando que a gente vai gravando, vai fixando, né? E hoje nós vamos trabalhar imortalidade da alma e evolução. Vamos ver isso? Lembramos do gráfico de evolução? Ixi! Deu uma feiura aqui, né? Consideremos isso com bastante boa vontade e esforço, consideremos isso uma simetria. Vamos puxar para cá. Esse gráfico já é um velho conhecido nosso, né? A gente tem utilizado ele bastante. E ele simboliza para nós, representa para nós a nossa escala evolutiva, o nosso trajeto evolutivo. Temos pontos específicos. Imortalidade da alma, sem entender isso aqui, fica muito difícil da gente compreender-se na vida, compreender a vida, compreender o Evangelho, compreender a missão do Cristo, compreender a presença do Cristo na nossa vida, sem a internalização de imortalidade da alma.
na questão 605 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta interessante. Ele fala assim, o homem às vezes tem comportamento de gente e às vezes tem comportamento de bicho. E aí Kardec faz a seguinte pergunta, acaso ele teria duas almas? E os espíritos respondem assim, não. O homem, na verdade, possui duas naturezas. Uma natureza material, referente ao seu corpo, ao seu corpo físico, e uma natureza espiritual, referente ao espírito que ele é. Espiritual. Então, aqui é a nossa trajetória evolutiva, desde o momento da criação, atingimos a condição, o estágio de espírito. Até aqui, o princípio inteligente está nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal. Qual o último reino de onde nós estagiamos como princípio inteligente? No animal. Então, por que a nossa natureza ainda animalizada? É porque a gente vem de lá, a gente está em evolução. Lembremos que o Espiritismo é evolucionista, né? Ele segue a mesma natureza de raciocínio de Darwin. Então, o princípio inteligente, estagiando por aqui. Aqui nós atingimos a condição o estágio evolutivo de espírito. Então, nós começamos a nossa trajetória como espírito aqui. E aqui nós alcançamos, atingimos o livre-arbítrio. Animal tem livre-arbítrio? Tem ou não tem? Ele não faz escolhas. E aí a gente instintivamente. Ele não faz escolhas. Livre-arbítrio é escolha. A comida está lá na frente dele, ele avança e come. Não escolhe, eu quero agora, eu vou querer depois. Não. Esse é o ponto. Então, nós atingimos o livre-arbítrio. O animal tem responsabilidade com alguma coisa? Atingimos a responsabilidade, ou seja, atingimos a consciência de si, cada um atinge a consciência de si, tá? Atingimos a consciência da unicidade. Será que atingimos? A gente tem consciência da unicidade ainda hoje? Será que a gente tem consciência plena de que nós somos únicos? Com o desdobramento de que, em sendo único, nós somos diferentes uns dos outros? E que, em sendo diferentes uns dos outros, nós precisamos de começar a respeitar essa diversidade? Que o Evangelho veio para isso, para nos ensinar a respeitar essa diversidade, que a gente às vezes quer que tudo seja do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então, é para isso que tem processo de escolhas, é para isso que tem eleição, é para isso que tem disputas, é para isso que tem concursos, é para isso que tem. Exatamente para trabalhar com essa diversidade de dons. Então, aqui nós atingimos a condição de espírito, até então nós estávamos... Agora, nós fomos criados imortais desde o momento em que fomos criados com um princípio inteligente. O nosso cachorrinho tão inteligente aqui hoje, o nosso elefante tão inteligente, aprende tanto, né? O nosso macaco tão inteligente aprende tanto.
cavalo tão inteligente, e tantos outros bichos inteligentes. O papagaio até fala, gente, olha só. Então, são estágios evolutivos. Então, se o papagaio parar de falar, se ele vê só um passarinho e começa a falar, depois morre, acabou tudo. Então, nós precisamos de parar um pouco para pensar na doutrina espiritualista, na doutrina materialista, porque pela doutrina materialista, nós não possuímos uma inteligência antes de encarnarmos aqui agora. Pela doutrina materialista, nós não temos uma inteligência antes de reencarnarmos. E quando desencarnarmos, a inteligência que nós temos, ela vai acabar também. Essa é a doutrina materialista. E é exatamente essa doutrina materialista que fomenta alguns comportamentos nossos, ou que sustentam algumas fragilidades nossas, tais como o nosso processo de fuga pelo suicídio, que nós achamos que morreu, acabou, e temos essa sensação. Cada suicídio é um suicídio, a justiça divina vai agir em cada um segundo o seu modo, mas uma coisa é comum para todo mundo, que é a decepção quando chegar do lado de lá e falar, nossa, não morri. Isso é para todo mundo. O sentimento de decepção é para todos, é igual para todos. Por quê? Porque não temos uma consciência, uma internalização ainda da imortalidade da alma. Então, começamos aqui a nossa trajetória espiritual com consciência de si. Aqui nós atingimos a inteligência. Total? Não, rudimentar. É por isso que a gente está aqui, é para desenvolver essa inteligência, é para isso que a gente continua tendo oportunidades e experiências para desenvolver essa inteligência, porque essa inteligência é o que nos caracteriza. Kardec pergunta, como poder definir espírito? Ele responde assim, os espíritos são os seres inteligentes que povoam o universo. Até aqui era espírito? Não, era princípio inteligente. Então não se pode falar, o reino animal já possui rudimentos de inteligência, mas não possui inteligência contínua. Possui rudimentos, inteligência entrecortada. Então, o ser inteligente, ele começa aqui, como espírito. Como entender isso, se não jogar luz de imortalidade sobre isso? Não tem jeito, não. Para que eu sou imortal mesmo? Questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, acaso uns teriam sido criados bons e outros maus, os espíritos? E eles respondem, e os espíritos respondem, não, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, um ponto de partida igual para todos, semelhante para todos. Isso tem muito a ver com a soberana justiça e bondade de Deus. Começa tudo igual para os seus filhos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e a cada um deles deu determinada missão para fazê-los progredir e atingir a perfeição absoluta e a felicidade plena. Essa é a resposta da questão 115. O que ele está falando? O ponto de partida é aqui. Aqui nós começamos a nossa trajetória. Por quê? Porque nós não morremos espiritualmente. Evangelho veio falar de espírito e não de corpo. É para o espírito e não para o corpo. Então, quando a gente abre o Evangelho para estudar, é bom que a gente tenha 2 cadeiras ou 2 poltronas. Senta numa lá, com o corpo físico, abre o Evangelho, e aí pula para o outro, deixa o corpo físico lá e vem para cá só com o corpo espiritual. Esquece que o Evangelho tem corpo. É para corpo. Esquece de tudo material. E vamos pensar o Evangelho espiritualmente. No banco do Espírito. Larga o banco do corpo para lá com o corpo. Desliga dele não, pelo amor de Deus. Fica só ligado nele. Mas aprendamos isso. Na hora que a gente for pegar o Evangelho para estudar, não vamos pegar o pé da letra, não vamos pegar a letra que mata, segundo o apóstolo Paulo. Vamos pegar o espírito da letra ali, vamos extrair a parte espiritual daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está estudando.
Porque aí nós temos inteligência para pensar, para raciocinar, para meditar na mensagem do Evangelho, para trazê-la para nós. Porque a mensagem do Evangelho é para mim, não é para minha sogra, meu irmão, meu pai, minha irmã, que a gente às vezes quer passar a mensagem do Evangelho para ela. Não, ela é para ela também, mas ela precisa de pedir para poder receber. Ela precisa de bater para poder se abrir. Ela precisa de procurar para poder encontrar. Então a mensagem do Evangelho, quando a gente vai estudar, ele é para mim, é para nós, é para cada um de nós, é para cada unicidade. A consciência do Espírito único. Nós atingimos nesse ponto. Aqui nós temos essa consciência. Claro, gente, essa consciência vai ampliando na proporção em que essa inteligência vai desenvolvendo e nós vamos vivenciando mais. Então isso aqui é tudo muito rudimentar. Então isso aqui lá nos inícios, em mundos aqui, quando o Espírito surge nesse ponto evolutivo aqui, ele é conduzido para um mundo primitivo. Hoje, a Terra já é mundo de expiação e prova. Esses espíritos, nas suas primeiras experiências, não são encaminhados para a Terra. São encaminhados para mundos primitivos. Aí a história vem trazendo para nós aí desse período, dessa experiência, dessa criatura espiritual, vivenciando na matéria as suas experiências, e a história registrando. O homem da caverna, o Neandertal, o homem da idade da pedra, o homem da era do fogo, o homem e assim sucessivamente. Teria sentido Deus criar homens para viver no mundo tecnológico de hoje, separados dessa possibilidade de ser os mesmos que viveram na época da idade do fogo, da era do gelo? É o mesmo homem que vem se desenvolvendo através da experiência em mundos os mais diversos, pluralidade dos mundos habitados. Está claro, gente? Está tranquilo? Então, nós estamos falando isso tudo para a gente entender assim, sem imortalidade da alma não dá para a gente compreender isso. Teria sentido Jesus reunir a multidão ao pé da montanha, lá na montanha, e fazer o sermão do monte para aqueles que iriam ouvi-lo e desencarnar e morrer, não é desencarnar, é morrer. Porque se não existe imortalidade da alma, morre-se. Então aqueles que estavam ali ouvindo Jesus, se eles morreram, então para que ele estava falando? Então ele está falando para o Espírito, sempre para o Espírito, que vai continuar imortal, continuar vivo. Sim? Ele é claro nisso, né? Ele fala o Apocalipse, na verdade, é uma carta de imortalidade para a humanidade. E a pluralidade dos mundos habitados são meios, são recursos, os vários mundos são instrumentos, recursos para essas almas evoluírem, utilizando cada uma dessas casas chamadas mundo. Que é Jesus que fala isso. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o universo. E as muitas moradas são os muitos mundos habitados, segundo o entendimento que os Espíritos nos trazem. Tá? E o Apocalipse narra isso assim com muita clareza. Confirma isso, ratifica todo esse entendimento com muita clareza para nós. Então o Apocalipse dialoga conosco. E o enredo desse diálogo, dessa história que ele traz para nós, o pano de fundo de tudo, o piso de tudo, é a imortalidade da alma. Continuidade da vida, continuidade das oportunidades, continuidade e continuidade. Porque senão não haveria essa subida. Aí nós falarmos de evolução, nós estamos falando desse espírito aqui. E esse espírito aqui, gente, ele não é outro não, ele sou eu. Cada um de nós, é essa individualidade que faz esse trajeto aqui. E que cada ponto desse aqui, dessa linha,
Cada ponto dessa linha. Lembra lá da geometria básica lá? Como é que a linha é definida? A reta é definida? Um conjunto de pontos. Esse conjunto de pontos forma a nossa vida imortal. Cada ponto desse é uma experiência nova, uma oportunidade nova, chamada reencarnação. Então, se existe uma natureza material em nós, que é muito ligada à questão do nosso lado joio, a nossa materialidade simboliza o nosso joio, e a nossa espiritualidade já simboliza o nosso trigo, que nós trazemos dentro de nós. Então, nós temos em nós joio e trigo. Nessa encarnação aqui, ó, essa aqui, ó. Quanto de trigo nós temos? Quanto de espiritualidade? Isso aqui. Quanto de joio nós ainda temos? Que é a nossa materialidade. Está dando para enxergar isso? Graficamente? Na proporção em que nós vamos evoluindo, só para a gente ter uma ideia, nós iniciamos, e quando nós recebemos os 10 mandamentos, nós já estávamos bem avançados aqui. Há mais ou menos 4.000 anos. Nós recebemos os 10 mandamentos, nós já tínhamos feito todo o trajeto de primitividade aqui. Então, nós já éramos pessoas inteligentes e que já tinha sido feito todo um trabalho conosco de internalização, de ajuda para que nós internalizássemos em nós a ideia do Deus único, a crença, a fé no Deus único. Então havia já todo um trabalho sendo feito aqui para que naquele momento nós recebêssemos os 10 mandamentos. Isso há mais ou menos 4.000 anos atrás. Sim? Então, os distintos povos, eles estão em estados diferentes de evolução. Eu digo os povos que acreditam ainda no politeísmo, como exemplo. Ou na época que os europeus já eram monoteístas e os indígenas eram politeístas. Sim, cada um no seu tempo. Assim como hoje. Hoje nós temos aqueles que acreditam na existência de Deus e aqueles que ainda não acreditam. Dizem não acreditar. Os ateus. Hoje nós temos várias religiões, algumas assim bem materialistas e outras mais espiritualizadas. Então essa diferença é joio e trigo crescendo juntos. E a recomendação do dono da vinha é que deixai crescer juntos até a ceifa. É o que nós falamos semana passada, aqui, da época, nós estamos no meio da transição, e na transição está acontecendo a ceifa. O que é a ceifa? Apuração de resultados, colheita. Semeia-se, cuida-se, investe-se na seara, né? na roça, mas num determinado momento o agricultor quer a colheita. É da natureza. Por isso que Jesus usa tanto o pai como agricultor. Então o pai, pelas suas leis, há um momento em que ele é o momento da colheita, da ceifa, de apurar resultados. Então, primeiro nós fomos criados, a cada um de nós foi dada essa missão para fazer-nos progredir, e juntamente com essa missão, nós recebemos todos os fomentos, todos os provimentos para conseguir atingir essa missão, realizar essa missão. Que missão que é essa? Evoluir, crescer, atingir a inteligência plena, a felicidade plena, a perfeição plena,
Que é isso, gente? Está falando, ó, fazer esse trajeto aqui até chegar aqui. Quem é que está aqui? Os espíritos puros. Vamos lá para o livro dos Espíritos, questão 100, a mais ou menos 113, se não me engano. Fala exatamente desse trajeto aqui, mostrando para nós as características de cada grupo de espírito que vem para cá. Teria-se que falar nisso se não fosse a luz da imortalidade? Então nós temos aqui os espíritos, aqui é o meio mais ou menos, ó, desse trajeto, né? Nós temos aqui os espíritos daqui até aqui, ó. Nós temos os espíritos inferiores ou imperfeitos. Daqui até aqui, ó, nós temos os espíritos bons. Isso está aqui, ó, na questão 113. E daqui até aqui, ó, nós temos os espíritos puros. O que caracteriza o espírito puro? É aquele que nenhuma influência mais ele possui da matéria. Por quê? Porque ele perdeu toda a materialidade que ele tinha. Aí chegou nesse ponto aqui, ó, materialidade, 0. Espiritualidade, 100%. De espiritualidade. De materialidade, 0%. E atingiu esse ponto aqui. Qual que é a relação dele com a matéria? Nenhuma mais. Qual que é a relação dele com o lado espiritual? Integral, 100%. É por isso que ele é puro. O que é isso? Não tem nenhuma mácula. Como conversar sobre isso se o espírito vive uma encarnação só? Como é que ele vai fazer esse trajeto aqui? Hoje, por exemplo, nós temos espíritos puros e temos conhecimento desses espíritos puros. Como então, gente, conversar sobre nós sem imortalidade? Mas não é imortalidade a partir dessa vida, como nós estudamos na semana passada, não. Dessa encarnação, não. É imortalidade desde o momento em que nós fomos criados pelo Criador. Ele é eterno. Nós somos imortais. Por quê? Porque nós tivemos início. Então, ele transfere para nós o seu DNA divino, chamado partícula divina, centelha divina. Qual que é a característica fundamental dessa partícula, dessa centelha? Imortalidade. Aí entra, bom, se o espírito é imortal, e tem horas que ele estagia na matéria, e a gente fica utilizando corpos, e na hora que ele retorna para o plano espiritual, aí ele precisa de um corpo lá para se apresentar no plano espiritual, né? O que é o espírito? É o ser inteligente, é o ser pensante. Ele tem que ter uma representatividade. Então o perispírito é o que garante a ele essa individualidade representada do lado de lá, refletindo nesse corpo exatamente o que ele é em essência. Esse corpo espiritual, chama-se perispírito. Então, imortalidade e perispírito. O perispírito é imortal, gente? Nós já estudamos, uma das suas propriedades é a perenidade. O que é isso? Ele é perene. Imortal é o espírito. O espírito é imortal. O perispírito não. Por quê? Porque o perispírito é matéria. Só que a matéria é numa outra natureza de vibração. Só relembrando, lembram? Lá quando nós estudamos perispírito? O ano passado, não foi? Foi o ano passado que nós estudamos espírito. Gente, olha como é que é. Nós estamos estudando os 15 princípios desde o ano passado até hoje. Quando nós estudamos perispírito, gente,
nós estudamos as propriedades do perispírito, as funções do perispírito, lembram? E que ele se presta, ele serve para nos representar no plano espiritual. Como ele é um produto da nossa casa mental, onde a gente vai, a gente está com ele. Então aqui também nós estamos com ele, intermediando o espírito e o corpo físico. Ele faz a intermediação. Se tirar o perispírito dessa conversa, morreu. Aí não tem mais intermediação entre o espírito e o corpo físico. O que aconteceu? Cortou toda a comunicabilidade entre o espírito e o corpo físico. Sabe como é que isso chama? Morte física. Então nós somos imortais espiritualmente, porque materialmente nós sabemos que morremos. Deu para entender a função do perispírito, gente? Agora o perispírito é matéria, e ele é um produto da nossa casa mental. Na proporção em que nós vamos evoluindo e vamos nos espiritualizando, a composição desse perispírito vai se alterando para melhor, ou seja, vai evoluindo. E nesse processo evolutivo do perispírito, nós vamos caminhando, chega no momento em que não é mais a matéria como nós a conhecemos. Hã? Não, aqui já cessou a reencarnação. Nenhuma necessidade mais, nenhum vínculo mais com a matéria. Reencarnação não existe mais. Alguns espíritos estão já aqui beirando, chegando aqui, estagiando nesse ponto aqui. Tem mas é muita espiritualidade, ó. Mas ainda tem um restinho de materialidade. E que precisa ir se desfazendo. Há determinados espíritos, nessa restinho de materialidade, a própria consciência ainda manda ele reencarnar, faz ele reencarnar, para ele mesmo. O que Jesus fala? Ele não sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. Tem um livro do André Luiz que se chama Ação e Reação, vocês já leram? O dirigente da colônia espiritual, no final do livro, aí parece a surpresa. Ele, apesar de toda aquela evolução, de ter aquele espírito assim fino, aí a consciência dele cobrava que ele ainda tinha um débito com uma companheira de caminhada, ele tinha que voltar para fazer as pazes. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo, enquanto está a caminho com ele, e não sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. Lembra dessa passagem do Evangelho? É exatamente isso aqui. Então, quando a gente, no nosso segundo bloco, nós vamos dar essa sequência aqui. Quando a gente traz aqui, ó, quando fala de perenidade, um rio é perene, é aquele rio que não seca. Não é? Isso aqui é tudo matéria, é água, H2O. Agora, espírito é imortal. Material é perene. O nosso corpo espiritual é que serve de agente na nossa comunicação mediúnica. A mediunidade, ela acontece espírito a espírito, perispírito a perispírito, mente a mente. Se não houver o perispírito, não há mediunidade. E a gente, às vezes, exerce a mediunidade sem conhecer o perispírito. Ah, mas então precisava de conhecer? E quem não conhece? Exerce a mediunidade. Só que a gente, às vezes, trabalha na roça usando as ferramentas cegas, né? O trabalho não é produtivo, não é legal. Se a gente tem umas ferramentas mais afiadinhas, dá mais produtividade, a gente acelera um pouco mais o nosso processo evolutivo. Então, estudar mediunidade é afiar a ferramenta, para que o trabalho saia assim, sem detalhes, nesse processo de comunicação mediúnica. Sabe por quê, gente?
É porque nós estamos cada dia mais entendendo que nós não somos médiuns de mesa mediúnica, médio de aplicar passe, médio de... Não, nós somos médios de vida. Nós somos médios 24 horas por dia. Então, se nós conhecemos o perispírito, é o instrumento utilizado pelos espíritos nesse nosso processo evolutivo para nos proporcionar recursos para o cumprimento da nossa missão, que está lá na questão 115. Para que a gente consiga realizar aquilo, atingir aquela meta ou realizar aquela missão que é atribuída a cada um de nós pelo Criador no ato da criação simples e ignorante. E nós começamos a nossa trajetória. Não dá para a gente entender essa trajetória espiritual nossa se nós não internalizarmos, não compreendermos, não processarmos que nós somos imortais. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos daqui a pouquinho com o nosso segundo momento do nosso dia, da nossa reunião de hoje, dia 3 de outubro de 2022. Até já, daqui a pouco a gente volta.